Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui algumas questões do capítulo de conjuntos numéricos. A primeira questão que eu quero fazer é a questão número 8. Depois, sobre essa questão, a gente vai ter aqui uma observação para falar não só sobre os irracionais, que é o ponto focal dessa questão, como também dos outros conjuntos, né? Os inteiros, os racionais e os naturais. Bom, essa questão, ele começa falando que ele tem dois números NP irracionais e ele quer saber o que acontece, o que pode acontecer com a soma do inverso do N com o inverso do P. A primeira observação que a gente tem que fazer aqui é a seguinte. Se o N ou se o X é irracional, ou seja, pertence ao conjunto reais menos racionais, então, o 1 sobre x também pertence. Isso aí é uma pequena brincadeira que o enunciado está fazendo, né? Ele deu no enunciado o N e o P, dois números irracionais, mas na hora que ele faz a conta aqui, ele faz a conta com os inversos. Mas tanto faz, se o número é irracional, o inverso dele também vai ser irracional. Então, na prática, o que a gente está falando aqui é o que vai acontecer, essa é a pergunta, o que vai acontecer quando eu somo dois números irracionais? Aí tem as opções aí, né? A soma de dois números irracionais pode ser um inteiro não nulo? Pode ser um racional não inteiro? Racional não inteiro vai ser uma fração, né? Que não dá exata. Por exemplo, 5 sétimos, 10 terços, são frações que você não consegue transformar em inteiro. A soma de irracionais pode ser irracional? A soma de irracionais pode ser zero? E a soma de irracionais pode ser imaginário puro? Bom, vamos lá. Primeiramente, aqui para essas perguntas, esse pode ser inteiro não nulo? Pode. Pode ser racional não inteiro? Pode também. Pode ser irracional? Pode também. Pode ser zero? Pode também. A única coisa aqui que não é possível, né, a soma de dois números racionais ser um número imaginário puro. Aqui é não pode. Então, dos 5 casos aí que ele passou, só o último que não pode. Todos os outros pode. Eu acho que esse aqui é bem ok, né? Vou perguntar para vocês, se a soma de dois irracionais pode ser um número irracional, você vai dizer, pô, claro, ok, beleza, né? Por exemplo, é só você pensar em π mais raiz de 2. Π é irracional, raiz de 2 é outro irracional, você somou π com raiz de 2, continua irracional, né? Então, acho que essa aqui era mais tranquila. A outra opção, também da soma dos dois dar zero, também eu acho que é ok, porque a gente pode ver o seguinte, para a soma dar zero, é só você pegar, por exemplo, raiz de 5 mais menos raiz de 5. Tem como a soma de raiz de 5 menos raiz de 5, que são dois números racionais, dar zero? Sim, nesse caso vai dar zero. Então, eu consigo um exemplo aqui de dois números irracionais somados dando zero. Então, isso aqui de fato dá zero. Ok. Então, ok aqui faz sentido eu poder dizer que a soma de racionais dá zero. A soma de dois números irracionais pode dar um inteiro não nulo? Bom, para dar um inteiro não nulo, a primeira coisa, de repente, num primeiro pensamento rápido, o aluno pode achar que isso aqui é impossível. Pô, como é que eu vou somar dois números inteiros, dois números irracionais e vou obter como resultado um número inteiro, bonitinho, não nulo? A gente consegue aqui também achar exemplos que mostram que tem como a soma de racionais dar inteiro não nulo. Eu posso pensar até em exemplos mais sofisticados ou exemplos mais simples. Então aqui, vou botar aqui inteiro não nulo. Um exemplo sofisticado, um exemplo não sofisticado, um exemplo bem simples de soma de irracionais dando inteiro não nulo, seria algo assim, raiz de 5
mais 2 menos raiz de 5. É um número irracional, isso aqui também é um número irracional, mas a soma dos dois números vai dar 2, que é um número inteiro e não é nulo, né? Ele colocou essa opção de inteiro não nulo justamente para diferenciar da opção nulo, né? 0. O 0 é um número inteiro, então eu já tenho uma opção aqui que a gente já viu que a soma dos dois pode sim dar nula, dar 0, e agora tem uma opção para dar não nulo, inteiro e não nulo. Aí, tá aí. Irracional mais outro irracional somaram e deu um número inteiro. Isso é um exemplo simples, né? De dois números irracionais somando inteiro. Você pode conseguir também exemplos complicados, né? Existe uma questão clássica que normalmente a gente vê na parte de polinômios ou em produtos notáveis de fatoração, em que a gente mostra que essa soma aqui, bem feia, 38 mais raiz cúbica de 38 mais 17 raiz de 5, somado com raiz cúbica de 38 menos 17 raiz de 5, essa coisa bizarra dá 4. Você soma um número irracional com outro número irracional e, curiosamente, isso aí dá 4. Isso é, inclusive, uma excelente questão, né? Uma questão clássica aí que já caiu em vários concursos. Mas não estou aqui... Não é meu objetivo aprender a resolver essa questão aqui, né? Só é um fato aqui que a gente está somando dois números irracionais e está dando um número inteiro não nulo. Então, é um exemplo aí que mostra que a soma de dois irracionais pode dar um inteiro não nulo. Então, isso aqui, ok. A outra opção, ele diz, pode ser a soma de irracionais dando um número racional não inteiro? Tem como? Como é que você vê aqui para dar um número racional não inteiro? É só você pegar esse exemplo aqui, por exemplo, bizarro, desses dois números aqui que somaram lá dando 4. Se eu fizesse aqui um 7 embaixo, ó, isso aqui sobre 7, mais isso aqui sobre 7, ia dar 4 sobre 7. Quando eu dividir por 7, isso aqui continua sendo irracional, aqui também continua sendo irracional. Eu tenho dois números irracionais sendo somados e o resultado está dando 4 sétimos. 4 sétimos é um racional não inteiro. É um número racional, que é a divisão de inteiros, mas não deu uma divisão exata. Então, um racional não inteiro. Então, também aqui, ok. A única coisa que não é possível, né, acontecer quando eu somo dois números irracionais é a gente ter um número imaginário puro. Para você ter número imaginário puro vai ter a ver com a unidade imaginária. Então, isso aqui tem a ver com a unidade imaginária, que é o i, que é a raiz de menos 1. Então, para a gente fazer aparecer um número imaginário, ou imaginário puro, a gente teria que estar fazendo alguma operação com raiz quadrada, né? Aqui a gente está falando de operações básicas, né? De uma operação básica, que é a soma. Se eu estivesse tirando raiz quadrada ou raiz de índice par, né? Raiz quarta, raiz sexta, ou coisas do tipo dessa conta, aí poderia aparecer um número imaginário puro. Número imaginário puro ou número imaginário, isso é o tipo de coisa que vai aparecer quando a gente tirar a raiz quadrada de um número negativo. Que aí isso vai ter a ver, vai aparecer naturalmente aqui a unidade imaginária, que é o i, que é a raiz de menos 1. Se você simplesmente soma os números, você não vai fazer aparecer uma raiz quadrada, né? Esse número até tem aqui uma raiz e tal, mas ele já é assim, né? Esse aqui é um número real e irracional, somado com outro também real e irracional. Eu não estou pegando a conta e fazendo aparecer uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta a mais. Então, não tem como a soma de números irracionais dar imaginário puro. Aqui, na verdade, a gente está falando de outro conjunto, né? Em vez de falar dos naturais, inteiros, racionais e reais, a gente está saindo do conjunto dos reais e indo para o conjunto dos complexos. Então, a única opção que não é válida é essa. E, para fechar aqui, né, uma coisa que é importante você saber sobre esses conjuntos que a gente está trabalhando, naturais, inteiros, racionais e irracionais, é uma coisa que a gente chama de fechamento. Quando eu digo que um determinado conjunto é fechado para a soma, por exemplo, ser fechado para a soma significa o seguinte: os naturais são fechados para a soma, por exemplo, porque a soma de dois números natural continua sendo um número natural. Então, aqui eu digo que os naturais são, sim, fechados para a soma.
Isso já não vale, pensando nos naturais, quando eu penso na subtração. Quando eu subtraio dois números naturais, não necessariamente o resultado que eu vou obter é um número natural. Por exemplo, se eu fizer a subtração 10 menos 15, isso vai dar menos 5, que não é mais natural. Então, os naturais não são fechados para a subtração. Eles são fechados para o produto, que o produto de dois números naturais é sim natural, e não são fechados também para a divisão. Se você dividir dois números naturais, se a divisão der exata, vai ser natural o resultado. Mas se a divisão não der exata, vai deixar de ser natural. Então, eles não são fechados para a divisão. Se você pensar a mesma coisa para os números inteiros, os números inteiros são fechados para a soma, são fechados para o produto, são fechados para a subtração, algo que os naturais não são, né? Números inteiros são fechados para a subtração justamente porque nos números inteiros o que a gente faz é acrescentar o sinal de menos, né? Existem os números positivos e os negativos. Então, agora naquela subtração que eu tinha falado, 10 menos 15 dá menos 5. Menos 5 ainda é um número inteiro. Então, os números inteiros são fechados para a subtração. Os números inteiros só não são fechados para a divisão. Quando você divide dois números inteiros, não necessariamente o resultado vai dar inteiro. Já os racionais, pensando nas 4 operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir, os racionais são fechados para todas elas. Se você somar dois racionais, vai dar racional. Se você subtrair dois racionais, vai dar racional. Se você multiplicar dois racionais, vai continuar dando racional. E se você dividir dois racionais, vai continuar dando racional. Então, é um conjunto fechado para todas as 4 operações básicas. E uma coisa que a gente está vendo aqui nessa questão, em relação aos irracionais, né, que são os reais menos os racionais, para os irracionais, tudo pode acontecer quando você soma dois irracionais. Então, os irracionais não são fechados para nenhuma das 4 operações básicas. Quer dizer, se você somar dois irracionais, pode acontecer de tudo, que foi o que a gente viu agora aqui nessa questão. Você soma dois números irracionais, pode dar inteiro, pode dar racional, pode dar irracional mesmo também. Então, se somar, subtrair, a mesma coisa vale também para produto e divisão. Quando você mistura dois irracionais com uma das 4 operações básicas, somar, subtrair, multiplicar ou dividir, tudo pode acontecer. Pode dar número irracional, mas também pode dar número inteiro ou racional não inteiro, qualquer coisa. Por exemplo, pensando em produto, né? Se eu multiplico dois números irracionais, por exemplo, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, são dois números irracionais cujo produto dá 2, que é um número inteiro. Então, se eu multiplico dois números racionais, não necessariamente o produto vai ser... se eu multiplico dois números irracionais, não necessariamente o produto tem que ser irracional. O produto pode ser qualquer coisa. Inteiro, racional, pode também ser irracional, claro, mas não é obrigatório ser irracional. Beleza? Tá aí. Isso aí é o contexto dessa questão número 8. Valeu!